Você sabia a utilização de adoçante leva você a engordar? Pois é, a maioria dos pacientes aqui no consultório, quando eu digo para eles que o uso do adoçante, ainda que seja 0 calorias, pode ser a causa dele não estar conseguindo ter sucesso na perca de peso. Eles fazem provavelmente a mesma cara de espanto que você deve estar fazendo aí. E eu vou te explicar o porquê. Nós já temos inúmeros estudos que demonstram que a utilização de adoçante leva a uma alteração na flora intestinal. E o que é que tem a ver a flora intestinal com o processo de emagrecimento? Absolutamente tudo. Eu quero fazer aqui um parêntese para que eu possa falar com vocês aqui a respeito de um estudo. Pegou duas populações de coelhos, coelhos gordos e coelhos magros. E o que foi que eles fizeram? Eles pegaram fezes dos coelhinhos gordos e transplantaram nos coelhinhos magros. E pegou fezes dos coelhinhos magros e transplantou nos coelhinhos gordos. Mas qual o intuito de fazer esse transplante fecal? É fazer com que a flora intestinal dos coelhinhos gordos agora estivesse presente nos coelhinhos magros e fazer com que a flora intestinal dos coelhinhos magros também agora estivesse presente nos coelhinhos gordos. O estudo passou a observar esses coelhos e é importante dizer a vocês que os coelhos mantiveram a mesma rotina, tanto de atividade física quanto também de dieta, para fazer com que não houvesse a interferência disso com relação ao ganho ou à perca de peso. E o que foi que esse estudo concluiu ao final? Ao observar esses coelhos após o transplante fecal, os coelhinhos gordos, sem haver nenhuma alteração, nenhuma interferência, nem de dieta, nem de atividade física, começaram a emagrecer. E os coelhinhos magros, também sem haver nenhuma interferência, tanto na dieta quanto na atividade física, começaram a ganhar peso, começaram a engordar. E qual foi a conclusão que esse estudo chegou? Que a flora intestinal ela pode favorecer ao ganho de peso, como também pode favorecer a manutenção de um peso ideal, ou seja, de um peso mais magro. Então agora, voltando lá para a nossa história dos adoçantes, os adoçantes, eles interferem na flora intestinal, eles favorecem, certo, a proliferação das bactérias que são mais favoráveis ao ganho de peso. E desta forma, você, ao fazer um uso a médio e longo prazo de quantidades significativas de adoçante, você vai alterar a sua flora intestinal e você vai começar a ganhar peso. Mas eu quero dizer a vocês que o adoçante, ele leva a engordar, mesmo sendo 0 calorias, não apenas através da flora intestinal. Existem outros mecanismos que eu quero relatar para vocês. Eles estimulam nas células intestinais, certo, a apresentação de proteínas na membrana, que são, na verdade, verdadeiros canais para carboidratos. Então, embora o adoçante ele seja 0 calorias, ele vai fazer com que você absorva mais carboidratos do que o que você absorveria normalmente se você não estivesse utilizando esses adoçantes. Porque o carboidrato, para entrar na célula intestinal e daí então ir para a corrente sanguínea, depende de proteínas para atravessar estas células. E o que é que faz esse adoçante? Ele aumenta a quantidade dessas proteínas na célula, fazendo com que você absorva muito mais carboidrato dos alimentos que você ingere, juntamente lá com o seu cafezinho com adoçante. Se você vai ingerir mais calorias, uma vez em que você vai estar ingerindo mais carboidrato na sua dieta, vai fazer com que você também ganhe mais peso. E nós sabemos que para emagrecer, nós temos que ter um déficit calórico. Então já vimos aí dois mecanismos de ação dos adoçantes que, embora sejam 0 calorias, vão contribuir para o teu ganho de peso. Mas eu quero trazer aqui ainda um terceiro mecanismo de ação dos adoçantes para favorecer ao ganho de peso. Consiste em ativação da via que irá estimular o nosso pâncreas a produzir insulina. Só que nós sabemos que a insulina ela é muito importante quando você ingere carboidratos para fazer com que você não tenha um aumento muito grande da glicemia, no caso do açúcar,
no sangue. Então, nosso corpo vai lá e produz a insulina. Só que desta vez, ele estimula uma produção da insulina. E qual o problema em produzir insulina para quem pretende perder peso? O excesso de insulina vai aumentar a formação de gordura, porque se você pretende emagrecer, você não quer formar mais gordura. Então nós vimos aí 3 mecanismos de ação dos adoçantes que irão favorecer ao ganho de peso. Um deles é a alteração da flora intestinal, outro deles é alteração na absorção dos carboidratos dentro também do nosso intestino, e a terceira via, que é aumentando a liberação, tendo maior estímulo na produção de insulina, que é o hormônio formador de gordura. Então, qual seria uma estratégia adequada para quem pretende perder peso, uma vez em que já ficou claro que nós não devemos utilizar os adoçantes? De forma gradativa, vai reduzindo a quantidade de açúcar no seu cafezinho, no seu suco, e desta forma você vai chegar ao ponto em que o seu paladar estará refinado para a utilização das bebidas sem a necessidade de açúcar ou, pior ainda, de adoçantes.